Matheus Decora hoje vai falar sobre marcenaria. E até a gente entender todo esse processo de projeto, detalhamento. Matheus, o que é um detalhamento? Já vou explicar para vocês. E o personagem mesmo marceneiro, a gente tem algumas pautas aí para tratar. Então, nós vamos começar a falar primeiro em relação aos materiais. É o nosso primeiro assunto. Nós temos MDF, nós temos aglomerado, nós temos a madeira maciça. Tudo isso eu posso usar na marcenaria, dentro dos nossos ambientes. Mas como isso funciona? Nós hoje vamos falar somente de MDF, que é o mais comum, né, para a gente usar. E o MDF existem dois tipos. A gente tem o MDF regular, que é para marcenaria normal, de sala, quarto, closet, e o MDF naval, que é o MDF mais resistente à umidade. Então, para os lugares mais úmidos, mais molhados, cozinha e banheiro. Matheus, como que eu consigo reconhecer esse MDF? Como eu vou saber que o marceneiro está usando o MDF correto ali debaixo da minha bancada da pia, caso haja um vazamento? É simples e muito rápido. Pela cor do MDF você consegue distinguir se ele é comum ou se ele é mais resistente à água, que é o naval. Então, esse aqui eu trouxe uma amostra, ele é o MDF naval. Como vocês podem perceber, ele é um pouquinho mais verdinho do que o comum. Já o comum, que é um branco que eu trouxe aqui, ele tem a cor um pouquinho mais amarelada, né? Então essa é uma característica básica de cada MDF. Existe o MDF cru, que ele é exatamente todo amarelinho, como eu já mostrei, sem nenhum tipo de acabamento. E eu posso dar outro acabamento nesse MDF, como já existe os MDFs texturizados. Então, uma coisa de cada vez. Existe a fórmica, que é um laminado, ele é bem fininho, ele parece um papel mesmo, que eu colo ali em cima do MDF. Então eu tenho várias texturas. Eu tenho cor, preto, branco, azul, vermelho, verde. Eu tenho textura de linho, né, cimento queimado. Então eu posso brincar com isso. E até pedra. Então, por exemplo, eu posso ter uma bancada, claro que se não for muita umidade ali, imitando uma pedra que de longe todo mundo vai achar que é um granito, mas é um MDF simplesmente formicado. Eu tenho outro acabamento que é uma pintura, específica também para a marcenaria, para os MDFs, que são a laca. O processo de laqueação dos MDFs é feito bem parecido com a pintura automotiva e dá todo aquele brilho também. Então, quando a gente tem algum móvel aí todo brilhoso, editor, coloca um videozinho, coloca uma fotozinha aí de um MDF de um móvel laqueado. Estão vendo? Esses são os MDFs brilhosos, laqueados. Então eles são ótimos para dar um glamour dentro do interior. Eu posso ter bancada com MDF laqueado? Pode. Mas é bom a gente ter alguma superfície protetora em cima, porque ele arranha. Então, como é uma pintura, eu posso ter tanto extremamente brilhoso quanto fosco. Quando eu tenho, por exemplo, um balcão de atendimento ou uma bancada, é legal a gente colocar uma lâmina de vidro ou alguma resina para não deixar tão riscado, né, com o uso do dia a dia. Não estou dizendo que ele não é resistente, ele é sim. Só que como uma pintura, com o tempo ele vai riscando. O bom da laca é que o marceneiro depois ele pode dar uma manutenção. Conhece um processo de polimento de carro? Eu consigo tirar alguns arranhões, né? Consigo dar algum brilho. É a mesma coisa. Então, se ali talvez com desgaste do dia a dia, já há um tempinho que o móvel está sendo utilizado, o marceneiro vem com o mesmo processo, passa uma pastinha, vem ali polindo e o móvel está novo de novo. Eu não estava sabendo dessa, descobri agora. Outro tipo de MDF são os MDFs já texturizados. E isso é ótimo quando a gente coloca no detalhamento, porque eu já compro a placa de MDF texturizada. Então eu trouxe alguns aqui de uma marca em específico. Por exemplo, amo usar madeira. Um tonzinho de madeira é só eu colocar o nome dele, né, no detalhamento, que o marceneiro simplesmente nessas lojas específicas de marcenaria vai pedir a chapa
tal, da marca tal, e ele vai conseguir fazer exatamente o móvel como foi especificado. Então eu não preciso formicar, eu não preciso pintar, né, eu não preciso fazer nada porque a chapa já é texturizada. Isso é muito bom. Então nós temos basicamente esses 3 tipos de acabamento: fórmica, pintura e os texturizados. Texturizado é bom porque eu tenho madeira, eu tenho linho, assim como a fórmica. É só um tipo, uma técnica diferente para a gente dar textura, dar cor e dar, né, todo esse glamour dos móveis para os interiores. E por último, hoje nós vamos falar sobre detalhamento de mobiliário. Isso é feito por um profissional, arquiteto, designer, que faz todo esse planejado. Matheus, por que falar isso? Porque, por exemplo, uma cozinha, como eu vou mostrar aqui agora, até hoje nós falamos técnicas que nós mesmos podemos fazer dentro dos interiores, mas existem alguns pontos que a gente não consegue fazer. Então, a marcenaria, por exemplo, planejada, uma cozinha bonita, com aquela bancada, né, em pedra, os móveis ali inferior, todos, né, bem feitos, o superior, e isso é feito por um profissional. Existem marceneiros que fazem, né? Só que dá uma conversadinha ali com o cliente e ele mesmo faz. Como existe a nossa profissão, que a gente detalha toda a marcenaria e isso é executado pelo marceneiro. Então o que eu vou mostrar hoje é o detalhamento imobiliário que eu amo fazer e, como o nome diz, é detalhar mesmo. E acredite se quiser, a gente detalha até como o parafuso é fixado no móvel. Exato. Então, quando eu tenho um painel, quando eu tenho algo muito diferente ou específico, né, para instalação daquilo, nós detalhamos os mínimos detalhes de uma marcenaria para aquilo ser executado da melhor forma possível. Então, num detalhamento, nós temos as vistas que nós fazemos. Então, por exemplo, de uma bancada, eu posso gerar a quantidade de desenho que eu quiser. Eu posso gerar 5, 6, 7, 20 desenhos. Isso depende da complexidade desse móvel. Geralmente a gente desenha uma vista superior, que é a vista de cima, a vista frontal, que é a vista, né, de frente, a lateral direita ou a lateral esquerda, e a posterior, que é atrás. Então só aí eu tenho 5 vistas de um único móvel. E aí, se ele tem algum detalhe, né, algum rebaixo, alguma coisa que é importante, porque eu acredito que o detalhe é que faz toda a diferença, a gente é como se desse um zoom ali. Sabe quando você vai ver a foto, que você pinça ali e vai lá no cantinho ver o que é aquilo? Exatamente isso. Então a gente dá um zoom ali no móvel e faz esse desenho, que é um pouquinho mais técnico. Então o importante saber é que nesse detalhamento ele vai a cota. O que é cota? São as medidas. Então, qual que é a altura dessa bancada? Qual que é a profundidade? Né? Qual é o tamanho das portas? Gaveteiro. E aí, tudo cotadinho para o marceneiro cortar os MDFs aí e fazer as peças exatamente como tem que ser feito. Outro detalhe, os acabamentos, que é muito importante. Então, como a gente já falou, eu quero uma cozinha laqueada preta, toda brilhosa, né? Somente preto. É lindo. E aí eu vou colocar tinta laqueada, MDF laqueado preto, né? E o código de acordo com a marca que a gente vai usar, ou que o marceneiro usa. E aí a gente dá o acabamento. Ou amadeirado, qual que é a chapa, qual que é a fórmica. E aí vai. Então, além dos desenhos, além das vistas, essa cota e esse acabamento faz o conjunto todo de um detalhamento. Então agora a gente vai tirar um pouquinho aí de dúvidas, mas agora eu e Raquel ao vivo do que vocês têm em relação a esses móveis planejados. Certinho? Segue aí comigo, Raquel. Olha aí, eu nem conto pra vocês que o Matheus estava bem aqui de baixo na hora que a gente ia voltando. Eu, diretor, 3, 2 e o Matheus. Corre, Matheus! Aí apareceu, deu tempo. Você vê isso, é mágica, né, Matheus? A gente faz mágica e você aparece. Sim. Agora, mágica é o que você anda fazendo, que você propõe fazer com os MDFs aí nas casas, viu? Não é mágica não, que isso, gente. É tudo... Fica tudo muito bonito mesmo. Aprendeu... Dá trabalho pra limpar, mas fica lindo. Não, depende. Alguns revestimentos, alguns acabamentos realmente marca mais. Você quer ver quando a gente inventa de fazer o móvel espelhado? Ah, meu amorzinho. Lindo, mas não quero lá em casa, não. Inclusive, entreguei um closet ontem, todo Olha espelhado. aí, que legal.
Deve ter ficado muito lindo. Agora me diz o que você aprontou, o que é isso que você trouxe aqui? Explica melhor pra gente. Então, como a gente falou na matéria, eu tenho os MDFs, né? Eu só queria pincelar isso para deixar mais fresco na cabeça. Os MDFs texturizados, os MDFs crus e o que a gente pode pintar. Isso vai ser muito claro, Raquel, semana que vem, porque semana que vem nós vamos visitar uma marcenaria. Então, semana que vem a gente vai ter bagunça. Se prepara, se tem alergia? Um pouco. Pó. Vamos de máscara, né? Aí ajuda. Mesmo assim, é muito pó de madeira, mas tá tudo bem. Nada que um remedinho não faça Se eu efeito. não apresentar... As gravações com o Matheus, gente, acontecem nas terças-feiras. Então, se na quarta-feira não tiver programa, vocês já sabem que a culpa é dele. Não, a gente providencia uma substituta. Ou se eu uma- chegar aqui muito louca, efeito de antialérgico, pode acontecer. Chegar aqui dançando e tal. É porque eu inalei muito pó. Exato. Muito pó, é Literalmente, ótimo. muito pó. Exatamente. Mas, Matheus, me explica aí. Você falou das diferenças Dos MDFs. Dos MDFs. Então, basicamente, eu tenho dois tipos, que é o que eu mostrei na matéria. Esse aqui, ó, repara que ele tem um tomzinho verde aqui no meio, ó, dele. Tá vendo? Aqui, ó, mostrar pro pessoal. Isso. Diferente desse aqui, ó. Tá vendo que ele é amarelinho? Ai, peraí que eu sou péssimo com coordenação motora. Eu seguro. Isso, tá vendo que ele é amarelinho aqui e esse aqui é o verde? Esse verdezinho aqui, ele é mais resistente à umidade. Ele é o MDF naval. Então, quando eu tenho um banheiro, uma cozinha, né, ali o gabinete debaixo, principalmente debaixo das áreas molhadas, que a gente fala que é ali na pia, se ocorre algum vazamento, dependendo desse MDF aqui, se ele ficar muito tempo na umidade, ele vai inchar. Esse aqui ele é um pouquinho mais resistente do que o outro. Não estou dizendo que ele não vai inchar, né? A gente tem a tecnologia aí, não é uma madeira maciça, porque madeira maciça é madeira maciça, né? Diferente, mas ele é mais resistente do que o outro. Então, Esse é menos, esse é verdinho mais resistente. isso, então esse aqui a gente usa para uma marcenaria mais geral que a gente fala. Que, por exemplo, esse balcão aqui nosso, ele é de MDF, uma bancada de cozinha, um closet, né, uma mesinha de centro. Então tudo isso aqui, até porque ele também, ele por ser mais resistente, ele é mais caro, né? Ele tem o seu preço agregado, então a gente usa o comum. O verdinho a gente usa então para áreas úmidas, certo? Certo. É legal saber isso porque quando alguém, principalmente no assunto dessa semana, que é sobre marcenaria planejada, a gente não consegue, esse é um assunto que a gente não consegue nós mesmos fazermos. Quer dizer, mais ou menos, a minha irmã fez uma bancada para ela de MDF, alugou aquela serra, como é que é o nome? Tico-tico. Tico-tico, E forte. fez uma bancada lá para ela e tá lá usando, tá em pé ainda. Me apresenta sua irmã, gostei dessa menina. Apresenta. Vamos conversar, porque eu ando inventando coisas. Ela troca também. chuveiro, faz cortina, faz MDF, Olha que gente, que faz pessoa bancada, Mulher empoderada, muito ela bem. é. E aí, então eu tenho esses tipos, né? E aí, Raquel, eu também consigo facilitar a vida. Então, eu tenho alguns MDFs aqui que eu até trouxe, todos eles texturizados, então, né, bem diferentes, porque eu já posso comprar a chapa, cortar e fazer ele já de acordo com o que eu quero. Eu já tô mexendo aqui. Olha só que legal, eu tenho MDF imitando pedra. Ó, tem como pegar aqui? Daí, deixa eu segurar. Tá. Eu tenho um imitando couro. Ele não quer mostrar sua unha no ar, você não entendeu. Ah, entendi. Aqui. Haha, peraí, virei. Aí. Ó, a pedra, couro e palha. Olha que legal. Ai, a gente começou... Aí, A ó. câmera tá pra um lado, ele puxa pro outro. Minha coordenação motora não é boa. Tá vendo? Então, isso aqui eu já consigo cortar e dar acabamento no meu móvel. Esse tem Acabamento é a textura aparência dele. Tem textura mesmo. O de corinho aqui Gostei. também tem, Também. ó. Tá vendo o toque dele? E aí, diretor, tem como jogar a imagem aqui na nossa TV de fórmica? Não, esse é o laqueado. O colarzinho de... Isso. Isso aqui, o Raquel, é a fórmica. Ele é... Olha o tamanho da bolinha. Ele é bem fininho, ele é quase um papel. Então, o que acontece? O que é a fórmica? A fórmica é um laminado mesmo,
Tipo, o contact é um plástico, mas imagina como se fosse um contact, só que ele já vem com a cola ali, adesivo, né? Ele não, ele tem que passar uma cola de contato E e encapa. colar, exatamente. E aí eu faço o meu móvel, ele com MDF cru, então aqui tem um acabamento, aqui ele é cru. Então eu faço ele todo na chapa crua, e aí eu venho formicando o meu móvel inteiro. Então aí eu tenho também textura, eu tenho cor, assim como as chapas já prontas que vem de fábrica. Então eu tenho essas duas opções aí. O que vai variar um pouquinho é o preço, cada chapa de fórmica é diferente. A fórmica é legal porque eu tenho até chapa imitando aço escovado. Então, por exemplo, você quer fazer um detalhe na sua cozinha, a sua geladeira é de aço escovado, você quer fazer uma parte em cima dela para dar uma unidade, alguma coisa assim, existe a fórmica igualzinho a sua geladeira. Então, são possibilidades que o designer, né, vai nos proporcionando. E o último acabamento que eu trouxe aqui são os laqueados. E aí você estava me perguntando na matéria, Matheus, o que é uma laca? Eu falei assim, olha, gente, eu trabalho com lacre, agora laca eu já não sei. Ela trabalha é com laca? lacre, é ótimo. Laca é uma pintura específica para marcenaria e que dá o alto brilho. Assim como o processo é bem parecido com a pintura de automóveis. Então, os carros não são, né, ali não tem o seu brilho, não tem aquele lustre todo. É do mesmo jeito. Então, diretor, agora sim, os meus outros móveis. Olha como ele brilha. Tá vendo? Olha o reflexo do... Então isso é uma pintura. A gente escolhe, por isso que eu trouxe o catálogo aqui, a gente escolhe uma cor do catálogo. E aí eu só vou na loja, peço, preciso de uma pintura laca no nome Aí tal, escolhe a cor. marca tal, escolhe a cor e aí a gente pinta. Com pistola também, igual o automotivo. E aí eu consigo dar esse glamour, esse brilho todo. Diretor, pode passar mais um, por favor? Isso também é laca. Isso também é laca. E o que eu trouxe aqui é que ela tem uma lâmina de vidro, que foi o que eu falei na matéria, porque como elas são altamente brilhosas, qualquer coisinha, isso pode arranhar, isso pode riscar, principalmente com o uso no dia a dia. Então uma mesa, por exemplo, que você senta, sei lá, 3 vezes no dia para fazer as refeições básicas, então, né, vai arranhar com o tempo. Na minha casa vai arranhar no primeiro dia, não vai o tempo, não. Então é só você colocar uma lâmina de vidro, né? Não vai deixar o móvel mais feio, nada disso. Você só está protegendo ele. Faz parte também do design do móvel. E aí eu consigo, o vidro, né, mais resistente, eu consigo preservar essa minha laca ali de baixo. Só que a gente também tem a possibilidade da laca, que é muito legal, porque se você arranha ela... assim como o carro que você pode polir e tirar aqueles arranhadozinhos mais superficiais, a laca é do mesmo jeito. Então vem com aquela esponjinha, tipo aquele feltro mesmo, você passa uma pastinha, vai polir a laca e ela tá nova de novo. O Matheus tá me deixando triste aqui, porque eu tô lembrando que meu carro precisa polir, meu Deus. Não fala em carro que precisa polir, em carro arranhado. Passa tem mais outra uma, imagem, diretor? não tem? Tem. Vamos dar uma olhada em mais uma aqui. E aí essa aqui eu trouxe porque Que ela lindo. tem, eu tenho a lâmina de vidro aqui em cima, tá vendo? O móvel laqueado, os nichos aqui são laqueados e aqui a pessoa trabalhou com 2 acabamentos de laca, o brilhoso e o fosco. Então, Perfeição. essas tampas aqui, são tudo pintadas fosca. Então ela vai ter esse acabamento igual a gente tá vendo aqui. O brilhoso, a laca brilhosa, isso, né, vai diferenciar no formato da tinta, esse efeito final. Eu dou esse brilho todo. Muito bom. Adorei. Gostou? Vamos embora, Matheus? Vamos. Vamos embora então, porque bom, vocês de casa, muito obrigada pela companhia. Eu e o Matheus vamos arrumar essa bagunça aqui, Beijo, tchau, tchau.